Boa noite, Vicente. Boa noite. Você já me conhece porque a gente teve algumas interações no CETEC, mas eu vou me apresentar levemente aqui. Eu sou Eric Dornelles, eu sou estudante do terceiro ano do CETEC e eu estou pensando por futuramente fazer algo em letras, cursar letras por um tempo para ver se eu quero. Então contigo eu posso tirar algumas dúvidas, porque você é estudante tanto de letras quanto também de RH, não é? Então, Uhum, Vicente, isso eu aí. gostaria que você se apresentasse. Então, eu tô no terceiro semestre de letras. Eu sou membro do diretório acadêmico como líder dos assuntos gerais, coordenador dos assuntos gerais, e também tô no meu primeiro semestre de RH. Dá um oi pro Fogaça, vai ficar feliz. Vai, Fogaça! É ele que vê? É provavelmente, eu acho que ele não vai ver, mas se ele ver, eu vou pedir pra ele colocar um likezinho nos Tá bom, comentários. Mas enfim, tá bom. vamos pro que importa, né? Porque teve problema aqui. Se quiser pode dar um rapidão, se quiser pode falar como falou antes. Sinta-se Tá à bom, vontade, tá? Porque essa entrevista é sua, eu só sou o cara que ouve. E anota tá pra bom. ganhar nota no final. Vou falar até melhor do que antes, agora que eu já sei o que tu vai perguntar. Não vai poder me pegar desprevenido. Ah, por favor, fale melhor, porque eu sou um usurpador e eu só quero nota aqui. Tá bom, tá bom. Tá bom, vai. Vamos começar com o clássico, né? Por que você escolheu cursar letras? Então, desde pequeno eu era muito fissurado por livros. Então, eu sempre me dediquei muito na atividade de ler. Eu lia livros muito contemporâneos, assim, romances bem clichês, e eu adorava, assim. Na escola eu sempre tive um diferencial muito grande em literatura e em português. Eu pegava muito fácil essa matéria, eu adorava estar estudando, era uma coisa que eu fazia por muito gosto. Inicialmente, meu plano não era fazer letras. Na real, meu primeiro plano foi fazer psicologia. O que acontece é que eu não me identifiquei tanto com psicologia. No fim do meu ensino médio, eu comecei a ficar bem bitolado da cabeça e eu não conseguia me encontrar. Foi ali que então eu decidi que eu ia fazer algumas cadeiras de letras e eu fiz 4 cadeiras de meio semestre para ver se eu gostava. E no fim eu super gostei e eu não consigo sair do curso. Eu adoro estudar letras, então eu estou muito fissurado por muito, muito tempo. Eu pego todas as cadeiras possíveis, então eu estou sempre com a grade fechada, justamente porque eu tenho um amor muito grande por esse curso. Então, bem, já foi informado ali anteriormente que você já tá. Que eu acho que eu falei, né? Que esse é o seu terceiro mestre. Nossa, meu Uhum. Deus, o que eu falei? Esse é o seu terceiro. Semestre. Esse é o seu terceiro semestre em letras. Não é? Isso. Como foi a trajetória até então? Eu gosto bastante de todas as disciplinas que sejam sobre literatura. Eu gosto de algumas disciplinas que são sobre licenciatura. Algumas delas eu acho um pouco várias, assim, mas na maioria dos casos as licenciaturas são muito boas também para se aprender tanto a sociedade da turma, como ler a sociedade da turma, como que ela é composta e como administrar e reitorar direitinho ela. Além de, claro, te ensinar a como ensinar, que é uma coisa bem importante, né, para um professor saber. E para além disso, a gente tem aulas, por exemplo, de oratória, diálogo, de como saber se portar e como realmente passar a mensagem que a gente pretende canalizar e mostrar. Gosto muito das aulas de literatura, então todas as cadeiras que envolvem o estudo do romance, fundamentos sobre, eu sempre me dedico mais, assim, é uma coisa que é mais inata em mim. Eu nem preciso de muito para começar a fazer esse tipo de atividade. Agora, as matérias de linguística, por mais que eu sempre fui uma pessoa que era muito dedicada em português, eu sempre tirei muito de letra, é bem complexada. Ela é bem mais difícil do que eu estava imaginando. Então, quando a gente fala sobre assunto acadêmico, eu pensei que fosse ser muito mais fácil do que realmente é. Então, é uma aventura, é bem divertido. Mas, no geral, 80% das cadeiras eu adoro. Então, resumidamente, ali, que nem você falou anteriormente, eu vou fingir que eu não sei de nada, como se a gente não Tá, tivesse feito o vídeo anterior. Mas pelo tá visto bom. você gosta muito de ler, você gosta sempre foi, como você disse ali, pegar de letra, matéria de português e tudo. Então, Sim. agora vamos mudar um pouco. Ahn, teve algum escritor assim que você gosta muito, que você adora ler? Teve. Eu gosto muito de ler Oscar Wilde. Então, no Oscar Wilde eu já li o Retrato de Dorian Gray, sendo que 2 delas foram da versão sem censura. Eu li em PDF, eu não consegui achar o livro físico. E a versão censurada eu li outras 2 vezes. Eu gosto muito, eu também li os contos dele. Os contos dele eu acho que eu não tenho aqui. Mas é. Ah, tenho sim, peraí. Ah, coisa boa, mais material. É. A tal da referência bibliográfica. É isso
Isso aí, tá aqui também, nesse trabalho também presente no Príncipe Bibliográfico. O Príncipe Feliz e Demais Contos, que foram contos que ele fez para dar para os filhos dele entenderem sobre ética, moral e valores. É bem interessante. Eu gosto muito de realismo brasileiro. Tanto realismo brasileiro quanto realismo maravilhoso brasileiro ou realismo fantástico brasileiro. Então eu gosto bastante de Júlio Lopes de Almeida, Machado de Assis, Emília Freitas. Eu gosto bastante desse tipo de literatura mais densa. Perfeito. Daí, deu pra ver que você tem um bom gosto. Como você falou ali, Machado de Assis, Oscar Wilde. Admito que o Oscar Wilde eu não acompanho muito o trabalho dele ou dela. Deveria. Eu deveria, percebo. Deveria. O segundo que você mostrou ali, achei muito interessante. É bem legal. É bem legal os contos dele. Mas, então, além de você ter demonstrado que tem uma afeição muito grande pelos livros do Oscar Wilde, tem alguém na sua vida que... Alguém da família, escola, sei lá, trabalho, que te interferiu, que te deu inspiração para poder cursar letras? Com certeza foram os professores. Os meus professores foram que me inspiraram na docência, na verdade. Muito antes de fazer letras, eu pensei em várias outras. Eu pensei em fazer artes, eu pensei em fazer história, eu pensei em fazer filosofia, eu pensei em fazer sociologia. Mas no fim eu fui para letras porque era, de fato, o que eu gostava mesmo. E é tão intrínseco isso em mim que eu não deixo de agradecer, né, todos os professores que fizeram parte da minha jornada, né, não só os de letras, não só os do CETEC, mas todos eles. São muita inspiração, uma inspiração muito forte para poder continuar. Realmente né, a teoria da psicologia do espelho, realmente de olhar e pensar que tu gostaria de ser alguma coisa semelhante àquilo. Eu posso com certeza destacar que o Bruno e o Felipe foram professores excepcionais para mim. A Vivi também foi, nossa, uma professora de literatura muito, muito forte e que eu gostava muito de ter aula com ela. Então, definitivamente, eles foram rostos, assim, de se inspirar. Admito ali que a professora Vivi, eu não tive um convívio tão grande com ela e também não tive... admito que eu não tive, como eu falei, grande convívio com ela, então não posso falar dela. Mas agora o grande Bruninho e o Felipe Zeraban, estão no meu coração os dois, assim. Aliás, se estiverem vendo aí, beijo Felipe, beijo Bruninho. Eu dei paraninfo pra ele, sabia? Pois é. Se tudo der certo, a minha turma paraninfo vai ser o Felipe, viu? Ah, meu Deus, que nem a nossa! Ah, que perfeito. Parabéns, ótima escolha. Não, é bom gosto, né? É um bom gosto. Mas enfim, agora indo pra uma parte um pouco mais séria, né? Depois de dar essas apresentações, esses agradecimentos aí, os dois professores aí, que estão nos nossos corações. Você ali, percebe que você é um aluno dedicado, que gosta, como você falou, gosta de preencher a grade pra não ter nem espaço pra você respirar direito. É por aí. Não, mas brincadeiras à parte. Então eu imagino assim que você deve ter algum conhecimento sobre o mercado de trabalho atual de letras em português. Nos conte um pouco o que você sabe e o que você acha. Então, quando a gente fala sobre o mercado de trabalho de letras, é um mercado muito vasto. Eu vou falar do que eu tenho conhecimento, do que eu tenho pesquisa, que é o de docência, né? O da licenciatura em si. Claro, tu pode ser beletrista, tu pode ser escritor e trabalhar em escritórios de advocacia, etc. Existe essa possibilidade. Mas o que eu gosto muito é de lecionar, né? É de dar aula, de ensinar as coisas. E nesse caso, existem o que eu chamo de formas mais formais e informais, se conseguir uma renda e de realmente fazer valer o mercado de trabalho. Porque a gente sabe que atualmente, se a gente perguntar para qualquer um na rua, eles vão responder que não. Que o mercado de trabalho para professor não vale a pena. Mas não é bem assim. Na verdade, o que existe no mercado de trabalho do professor são alguns truques e alguns segredos para que eles consigam ter uma renda maior. Começando pelos formais, que seriam, por exemplo, tu lecionar em escolas de município e escolas de estado. As escolas de município, por exemplo, até onde eu sei, para além do contrato emergencial, tu consegues fazer concurso, e daí com o concurso Enfim, o concurso ele já te dá uma carga um pouco melhor no que diz respeito a poder aquisitivo, mas, para além disso, conforme tu continue lecionando, existem aumentos no município. Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas são 3 anos para que exponencialmente seu salário vá aumentando, de 3 em 3 anos. Para além disso, a gente tem mestrado e doutorado, que são outras coisas, e pós-graduação. Por exemplo, tem a maioria dos meus professores docentes, eles indicam para que a gente não
faça pós antes de fazer o mestrado. Eu concordo com isso na maioria dos casos. Existem algumas pós que realmente se salvam, por exemplo, a de gestão escolar, que é totalmente intrínseca a uma lesão, né, que existe em Caxias do Sul, que é que existem pouquíssimos professores que são aptos academicamente a ser coordenador pedagógico. Então, é uma coisa interessante a se pensar. Mas agora, o mestrado e o doutorado, eles são coisas que automaticamente aumentam o teu salário, pelo menos na iniciativa pública. Agora, os mais informais seriam justamente dar aula para iniciativa privada. E por que eu chamo informal a iniciativa privada? Porque a iniciativa privada, ela tem um medo, assim, muito grande em pelo menos todos os meus colegas, que é justamente os de desligamento espontâneo. Então, por exemplo, quando uma instituição vê que tu não tens o perfil ou que tu não estás entregando a demanda que eles foram solicitados, nada impede eles de realmente cortar a pessoa para fora, coisa que não acontece no público, né? Então, ela é um pouco mais difícil de se manter, mas falando no quesito monetário, ela é muito boa. Tem que levar em consideração também outros serviços informais, que seriam, por exemplo, aulas particulares, que também são uma forma de conseguir uma renda boa, e dar aula para cursinho, que também não deixa de ser uma instituição privada, mas que ela tem um pouco mais de diferencial, né? Tu consegue mesclar melhor as aulas de um cursinho. Então, sobre visões, assim, mais dialéticas sobre o curso, se tu for uma pessoa cujo perfil se formar em licenciatura e já ir direto para escolas públicas e achar que que vai começar a ganhar bastante dinheiro, eu estou tentando te dizer, mas não vai ser o que vai acontecer. Tu vai precisar, majoritariamente, estudar bastante, mesmo depois da tua formação, para começar a ganhar um dinheiro bom, para começar a ser aceito em escolas particulares, caso for do teu interesse, ou para concluir o teu mestrado, doutorado e dar para colégios públicos com esse aumento, ou para em si terminar o teu doutorado e lecionar em universidades, que também é uma possibilidade. Então, tu pode se envolver com pesquisa. Existem muitos meios de fazer valer o curso. Mas quando a gente fala de um professor base, assim, de um licenciando pleno, de fato, acaba por não compensar do que mesmo a sociedade diz. O que acontece é que o professor ele tem que ter um grau de estudo muito mais avançado, quando comparado a outros formandos, que, por exemplo, numa engenharia cuja a cidade seja muito propícia para engenharia, ele vai se formar e já vai estar ganhando um salário um pouco mais acima da base. Aqui para Caxias do Sul, eu sei que ele depende muito, muito, muito de qual licenciatura a gente está falando. Por exemplo, eu sei que não abrem concursos para o município de história, de licenciatura em história há muito tempo. Enquanto para português e matemática tem muito essa área. Eu não lembro de um concurso que abriu para docência e não abriu para literatura em língua portuguesa e a língua portuguesa em geral. Então é de se entender que o mercado para letras, comparado às outras licenciaturas, é tão bom quanto o de matemática, que é excepcionalmente bom. Outra coisa que é interessante é de fazer mais de uma licenciatura. Eu mesmo penso em, depois de fazer letras, fazer outra, porque a metade do curso se aproveita, já que a licenciatura já foi concluída, a gente só pega as outras cadeiras, e ajuda bastante no que tange concurso. Tu vai poder fazer mais, tu vai poder se inscrever em mais. Por exemplo, se eu for um licenciando em letras e em história, eu consigo me inscrever para letras e história, eu aumento mais a minha chance de participar, de conseguir um concurso, de conseguir um cargo público. E bom, para além disso, acho que é isso. Esse é o quê, né? O professor ele não tem que parar de estudar. Perfeito, muito bom por enquanto. E eu sei que eu falei que não queria gravar a pergunta 6 novamente. Uhum. Porém, você é um cara que fala bem, assim, e... Pode perguntar. Uhum. Não, é que eu quero aproveitar, porque acho que o outro tem medo que tenha sido corrompido. Sim. Uhum. E também eu quero aproveitar que eu não peguei um cara moribundo, que eu tenho uns colegas meus que pegaram aqueles caras que ficam no fundão, não faz nada. E estão entrevistando, esses caras não sabem do que falam, do próprio curso que fazem. Acontece bastante. É um absurdo. No meu trabalho de profissões também peguei um que era assim. Então, ó, agora já mudou aqui a história, ó. 2 anos depois, peguei um cara que pelo menos tá realmente compromissado com o curso. Eu fico feliz, mas é o mínimo. Mas enfim, então, refazendo a pergunta, espero que não se incomode respondê-la. Não tem problema. Vez. Mas enfim, eu vou aproveitar e assim, meio que englobar 2 perguntas, uma oficial e outra meio, assim, minha mesmo. Uhum. Que é assim, você acha que é necessário expansão de conhecimento contínuo dentro de letras? E outra, eu sei, como eu comentei ali no começo do vídeo, você faz RH também. O RH ele é um complemento para letras? Então, sim, e eu acho que nunca esteve tão proeminente.
as duas questões, os grandes cases que os professores estão enfrentando, têm a ver com neurodivergência e com inteligência artificial. E essas duas coisas, elas são totalmente contornadas, então elas são totalmente subtraídas do problema delas e é conseguido explorar a essência delas quando se tem estudo sobre. Não adianta ser um docente que toma um couro para inteligência artificial se tu não está sabendo utilizar dela em prol tanto do teu próprio atendimento, e caso tu não tenha interesse em fazer isso, pelo menos de identificar, por exemplo, plágios e réplicas e etc., que é uma coisa muito interessante de se fazer. Outra coisa é a questão da neurodivergência, né? O professor, hoje em dia, ele tem que saber algum curso sobre neurodivergência, sobre manejo, sobre lidar, sobre saber como fazer provas adaptadas, sobre entender diferentes CIDs e os CIDs mais comuns que conseguem degenerar o estudo de um estudante, né? Posso citar o autismo, o TDAH, hiperatividade, depressão, são transtornos, né? São lapsos terríveis que tem que ter uma formação mais contínua sobre isso. Outra coisa sobre cursos é que com a chegada e o devaneio agora, né, o fim do novo ensino médio, muito interessante a gente pensar que muitas das escolas, majoritariamente privadas, estão continuando com oficinas que sejam formalizantes. Então, por exemplo, eles estão cada vez mais se expandindo. O Murialdo é uma escola que ela está querendo formar os alunos dele em nível high school. Ou seja, além de terem o ensino médio concluído, eles terem a classificação de high school, ou seja, saírem de lá bilíngues e com uma formação acadêmica que dizem que eles concluíram tal qual fosse válido nos Estados Unidos o ensino médio americano. Então, cada vez mais eles vão estar precisando de professores que sabem inglês. Por causa do CETEC, por exemplo, RH. Para mim seria um diferencial muito interessante lecionar no CETEC e ter RH justamente porque eu consigo aproveitar isso no curso de administração, no técnico de administração. Então, saber RH me faz conseguir ensinar, na maioria das vezes, ainda mais porque eu vou conseguir fazer o curso de licenciatura. Então, não vai ser tão espantoso dizer que eu vou ser licenciando também em aprender RH, porque a gente não tem uma cadeira de licenciatura dentro de letras, no que tange... Eu não tenho uma aula dizendo... Tem, mas umas duas, sabe? Não é grande. Eu tenho aulas dizendo sobre como ensinar, mas são pouquíssimas as aulas que dizem como ensinar português, sabe? Como ensinar literatura. Tem, claro, nessas aulas de como ensinar, nas aulas de licenciatura, exercícios que fazem você pensar na sua própria disciplina, porque na maioria das vezes essas cadeiras são compartilhadas com as outras licenciaturas, mas nada assim. Então não é tão drástico dizer que eu vou sair daqui licenciando também em RH, sabe? Claro, não de uma forma acadêmica, né, de se dizer, mas que a competência eu teria para fazer isso. E daí, isso me abre um leque para qualquer escola que tanja também o ensino de administração. Que também, né, tem o SESC, por exemplo, que eu sei, SESI, não lembro, SENAC, o SENAC. Tem o SENAC, por exemplo, que tem o curso técnico além do ensino médio. Então, são coisas assim. O professor é muito interessante que ele estude outras áreas também, para que eles possam ensinar para os seus alunos além disso, né? Que é o que a gente aprende com escolas platônicas, enfim, desde o início do que a gente chama de corpo social, de sociedade e de academicismo, se aprende muito mais de uma literatura vindo de muito mais de uma pessoa. Então, dá para tirar, por exemplo, o Fogaça, que é um professor que ele tem mais de uma licenciatura, né? O Felipe, se eu não me engano, também ele tem dupla licenciatura, ele é licenciando em letras português e letras inglês. Então, é muito interessante a gente pensar que, academicamente, o professor ele também tem que ter outros cursos, caso ele queira se diferenciar no mercado. Você comentou esses dois professores, eu queria comentar ali que é muito parecido com o que você acabou de comentar, que é o Pedro Jäger, que é letras em inglês e também em economia. Se eu Economia? Economia. Enfim, muito bom. Eu tô gostando do que eu tô ouvindo aqui, tá dando um tempo bom também. Mas enfim, você já comentou isso, meio comentado ali numa pergunta anterior que eu fiz, sobre expansão de conhecimento e também sobre o mercado de trabalho. Mas agora eu queria saber as suas perspectivas financeiras para o seu futuro, né? O que você está planejando, o que você acha, como tu vai sair? Então, existe um decreto. Eu não lembro quando que esse decreto foi assinado, eu acredito que em 2014, se eu não me engano. Pode ser que o Fogaça esteja vendo isso e querendo me matar agora por eu ter errado o ano. Então, se for o caso, desculpa, mas eu não lembro. Mas quando tu completa 50% da grade,
legalmente tu tem o direito de reivindicar tentativa de um contrato emergencial. O contrato emergencial é o que acontece aqui em Caxias do Sul, em Porto Alegre e muitas outras regiões, que é a falta de professor. É muito interessante pensar que pouquíssimos licenciandos sabem disso. Quando eu comento para amigos, colegas meus, eles nem têm ideia disso. Mas quando tu completa 50% do curso, tu já consegue lecionar, tu já consegue ser professor. E é muito interessante porque é isso que eu vou tentar. Justamente porque isso vai me dar uma base para quando eu me formar, eu já ter bastante tempo para conseguir lecionar, talvez em uma escola privada, ou já ter o meu acréscimo financeiro por já ter tido mais 2 anos, então só vai faltar mais 1 ano depois de formado, para conseguir receber mais, por já ter 3 anos lecionados. Para além disso, eu me envolvo com trabalhos acadêmicos, porque eu quero ter um Lattes muito bem atualizado, já que tem escolas que querem isso, querem professores pesquisadores, mesmo para nível ensino médio, que é o caso do CETEC. Então eu também tenho o meu Lattes super atualizado. E além disso, eu quero ser doutor, né? Eu quero ser doutor em educação. E ser doutor em educação significa que eu quero dar aula em universidades. Então, só que isso é uma coisa que demora. O doutorado é uma coisa que demora. Até porque eu faço mestrado primeiro 2 anos e depois o doutorado que são 4. Já são 6 anos, que é mais do que eu faço no curso. Então, o curso de letras, eles são só 4 anos. E se tu pegar, claro, todas as cadeiras. Mas eu quero ter o doutorado em letras. Então, para isso, eu tenho que saber muito da escrita acadêmica. Então, minha programação é o quão rápido eu conseguir um contrato emergencial, agarrar a oportunidade e já começar lecionando e trabalhar como professor majoritariamente. Depois disso, tentar alguma coisa na iniciativa privada e um concurso no município. Depois de 10 anos dando aula para rede privada e para o município como concursado, eu penso em quando acabar o meu doutorado, começar a mirar nas universidades. E em suma, isso. Muito, muito bom que tu falou até então. E, pera, deixa eu falar mais alto pra pegar no microfone. Mas enfim, você falou ali da aula por 10 anos, coisa do tipo. E Sim. eu queria saber, você fala isso pensando em qualquer lugar ou você pensa assim mais na região? Aqui da Serra Gaúcha, ou até mesmo do Rio Grande do Sul. E já aproveitando, fala aí o que você acha de letras aqui na região da Serra Gaúcha. Tu acha que vale a pena ou não? Na região da Serra Gaúcha vale. Tanto Porto Alegre quanto Caxias do Sul. É que a região da Serra Gaúcha, né, não engloba Porto Alegre, né? Porto Alegre não faz parte da Serra Gaúcha geograficamente. Mas, até onde eu sei, Garibaldi precisa muito de professores. Tem uma outra cidade que eu também sei que eles contratam toda hora professor de português. Muito na rede privada. Eu não lembro o nome. Vou estar devendo. Mas na Serra Gaúcha, a defasão de professores, de docentes de literatura e de letras, enfim, é muito alta. Para Porto Alegre também é muito alta, e isso engloba também os colégios particulares. O diferencial é que a competitividade e o tipo de currículo é muito mais voltado ao networking em Porto Alegre do que seria para Caxias do Sul. Claro, o networking é importante independente da região, mas para Porto Alegre, até onde eu descobri, até onde eu pesquisei, até onde os relatos me vieram, é muito, muito networking que tem que ser funcionado. Então ele é muito mais predatório para mim. Eu prefiro muito mais dar aula aqui na Serra Gaúcha, majoritariamente em Caxias do Sul, do que para Porto Alegre, por exemplo. Prefere ficar pela região, então? Sim, até os salários de Porto Alegre são maiores, mas o custo de vida lá também é maior, então, sabe, no fim, elas por elas. É uma faca e 2 gumes, no final das contas. Tô trocando 12 por meia dúzia. 6 por meia dúzia, reeditado. Droga. Mas enfim, você já falou, né? Mas você já pensa assim, você já analisa as oportunidades talvez fora do país ou até mesmo só fora da nossa região sul aqui, norte, centro-oeste, sudeste? Olha, depende muito. É que fora do país é uma coisa muito difícil, né? O professor, ele sempre vai conseguir dar aula onde ele quer que ele esteja, né? Isso é fato, é verídico, não tem professor na maior parte do Brasil. Então isso é interessante. Se tu quer se mudar, o plano de ser professor, ele até que é estável, ele até que funciona. É que o meu caso, eu não cogito isso, sabe? Mas se for o teu caso, de querer dar aula, sei lá, pro Nordeste, tu vê que é muito fácil. Vai ter gente, vai ter concurso, vai precisar de mão de obra docente. Sempre. Em todo lugar do Brasil. Agora, para fora do Brasil é interessante. É uma pergunta interessante. Porque eu queria dar uma aula, como eu disse, de doutorado. E não existe muito bem essa possibilidade, sabe? Não consigo me ver dando aula
na Europa e mesmo na América com um diploma daqui. Não é uma coisa que tangita tão fácil assim, até onde eu sei. Mas daria aula, se eu soubesse mais alguma língua, daria aula de português para em território estrangeiro. Mas não é uma coisa que eu pense muito, não. Ali a primeira coisa que tu falou é muito interessante pensar, porque se a gente parar pra pensar assim um pouco, você deve conhecer assim uma infinidade de professores que você já conheceu que veio da Bahia, veio do Sim. Pará. Por causa Uhum. que aqui dentro do país parece que tem uma circulação muito grande desses profissionais no Sim. território nacional. Sim. Então, Uhum. então tendo isso em mente, tendo isso em mente essa coisa de professor e tudo, e você também falou sobre coisa da Europa, Uhum. eu percebo muito assim que o curso de letras parece que é muito direcionado ali, que você volta e meia falou de licenciatura e coisa do tipo, é muito direcionado pra ser professor, né? Então pessoas assim Uhum. que tipo desejam talvez ser escritor, trabalhar em editorial, essas coisas, teriam um espaço ou teriam uma atenção, vamos dizer assim, como é? Saberiam aproveitar bem esse curso. Sim, mas daqui aí é muito mais voltado para o bacharel. Mas, é uma opinião que eu tenho. Para mim, é melhor fazer licenciatura independente, sabe? Existem cursos e cursos, por exemplo, biologia. Se tu não quer dar aula de biologia, se tu quer definitivamente ir para pesquisa e etc., faz o bacharel, porque tu não vai usar nada de licenciatura. Mas agora, para letras, eu acho que independente, faz a licenciatura, porque tu consegue sim fazer. E tem muita oportunidade na UX. A UX ela tem ela publica livros, caso tu queira, ela tem uma administração muito boa da livraria, então é muito interessante. A UX é boa nisso. A maioria dos corpos docentes de várias outras universidades também tem isso, sabe? Mas sim, é um curso que ele é muito ideal para quem quer escrever. Eu tenho tem cadeiras de escritas que são muito interessantes, né? Para além de escrita de cadeiras de oralidade, a gente tem cadeiras de escrita. Então, sim, acho que sim, é bem estável. Só que, como eu disse, a minha vivência é mais para licenciatura. Então, é o que eu mais quero fazer. Claro, eu também já pensei em escrever um livro, mas, claro, vai ficar na cabeça, eu acho. Então, tá, mas isso aqui agora eu vou fugir um pouco das perguntas principais, que isso é uma pergunta mais minha mesmo. Uhum, Mas tu acha assim, que alguém que tipo quer, nossa, eu quero muito ser escritor, quero escrever pra fora, quero escrever uhum, no território nacional e tudo. Tu acha que vale mais, uhum. tu acha que vale mais a pena fazer letras pelo peso do curso ou fazer talvez escrita criativa, que necessariamente meio que tu aprenderia mais? Nossa, é que é muito particular. Se pedisse para mim, assim, né, uma situação hipotética, se eu fosse forçado a aprender rapidamente como se escrever um livro, eu faria letras. Escolheria a grade fechada em coisas voltadas para letras. Porque fazendo escrita criativa não tem muito sentido, sabe? Já que a escrita criativa ela tange muito o curso de letras. Então tu vai aprender escrita criativa no curso de letras, só que tu vai aprender ela e muito mais. Então, para mim, vale mais a pena, só que é mais árduo. A escrita criativa ela é mais direcionada, ela é mais rápida, ela é mais fácil para te começar já com a mão na massa. Mas agora, onde tu vai aprender mais é no acadêmico, não tem muito mistério. Onde tu vai aprender mais esse tipo de coisa puramente em letras. Mas é claro, é uma opinião mega particular. Não, é uma entrevista, né? Você pode dar suas opiniões e tudo aqui. Se eu julgar, eu sou errado aqui porque eu tô te entrevistando. Eu que escolhi você. Tá Então, bom. se eu discordar de você, eu posso discordar na minha cabeça, mas aqui, ó, fora eu não posso falar que Tá eu tô bom. julgando. Mas, enfim, Justo. só pra dar assim uma levezada assim no ar, né? Pra ficar mais também dinâmica a conversa. Eu Aham. faço essas brincadeiras. Mas enfim, voltando agora, vamos um pouco mais pro sério. Tu acha que sim, um profissional em letras tem que ter que perfil, que habilidades específicas? E pera aí, calma, segura um Agora, pouco. Além das habilidades específicas, tu acha que não ter essas habilidades ou ter habilidades diferentes vai te atrasar? Tipo, se você não focar nisso, que nem todo mundo foca, tu vai ficar atrasado. Por favor, fale, sim. fique à vontade. Eu acho que sim. Eu acho que sim, com certeza. Sobre a segunda pergunta, tens de ter características muito específicas. Como eu disse, o mercado ele é muito competitivo na rede privada. Mesmo que tu queira dar só para a rede pública e não ter essas características, não tarda muito as pessoas não gostarem de ti, tu não ter manejo com os alunos, tu não conseguir se destacar. Então, consegue ter características a mais
únicas, das que eu vou falar agora, e isso vai ser ótimo pro teu trabalho, mas se tu não tem as características que eu vou falar agora, que eu acredito que sejam primordiais para um docente, eu não acho que a carreira de, sendo muito sincero, eu não acho que a carreira de docência sirva para pessoa que não tem essas características. Com certeza a parte do altruísmo e da empatia é muito importante. E é o que mais falta, é o que eu mais vejo as pessoas reclamarem dos professores que elas tiveram, porque, né, tem muito relato na faculdade, que é o professor não conseguir se colocar no lugar do aluno de jeito nenhum. Então, o docente, ele tem que ser altruísta, ele tem que ser empático, ele tem que entender a dor do outro, ele tem que se colocar na dor do outro. Outra coisa, ele tem que ter domínio na fala, na oratória dele, ele tem que ser dialético, ele tem que ser diplomata. Ele tem que saber negociar com a sociedade da turma, ele tem que saber que ele não tá ali para impor nada, e ele tem que entender ali que são de iguais para iguais. A hierarquia, ela serve para o respeito, nada mais do que isso. E é o que destrói muito a carreira do professor, né? Que é essa questão da hierarquia e da sobrecarga de muito poder que muitos docentes têm, infelizmente, no perfil deles. Então, ser docente é para pessoas humildes, não são para pessoas snobs. Não são para pessoas que tenham essa característica de se pôr acima do outro. Isso, para mim, seria a gestão de um líder. Vai para a economia, vai para algum ramo que realmente consiga liderar, né? Mas as características de um docente, para mim, é basicamente isso. Ser dialético, ser diplomata, ter uma boa oratória, conseguir aprender bem, conseguir ler a sociedade da turma, entender a dificuldade dos alunos. Então, por exemplo, nossa, esse aluno ele não aprende, será que é porque ele não se dedica? No caso de ele não se dedicar, existe algo que eu consiga fazer para ajudar na dedicação? Se não existe, o problema não é meu. Se existe, eu vou tentar até o último momento fazer ele se dedicar. Então tem essa parte. Agora, outra coisa, ele não tá se dedicando. Tá, é por puro desdém e eu tenho que talvez mudar minha abordagem para ele prestar atenção? Ou é porque ele tá tendo problemas muito excepcionais em casa e daí eu tenho que dar uma suavizada? Porque eu não tenho que me intrometer, não mais do que a minha obrigação, como uma pessoa que está trabalhando na questão de casa dos meus alunos. Mas agora, se eu puder suavizar o meu conteúdo para ele e ao mesmo tempo ele consiga aprender, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Eu não quero dificultar a vida de ninguém que já está difícil ou muito mais conturbado em casa. Então tem que ter essa leitura, tu tem que ter a sagacidade de entender o quão bem está a vida de uma pessoa. Isso que você acabou de falar é uma coisa muito interessante, uma coisa que eu também percebo, assim, que é o CETEC, atualmente, contrata muitos professores jovens. Por causa que alguns professores podem ter um domínio excelente do curso que eles cursaram, excelente da sua área. Podem, assim, fazer uma aula que eles costumam ensinar tudo em uma aula só. Porém, às vezes falta para eles a oratória, que nem falou, a diplomacia ali, de não conseguir entender o lado do aluno, que às vezes pode ser bem complicado, porque tipo, no CETEC são mais de 40 alunos numa sala, é muito difícil entender o lado de todo mundo, ou da turma no geral. Então é por isso que, daí eu vou até uma pergunta pra você, em vez de eu ficar aqui balbuciando na minha cabeça. Tu acha que é professor... caramba, perdão, tô meio gago, lamento. Tu acha que essa coisa aí de crescimento de professores jovens nas escolas é uma coisa a ver com isso? Com talvez um maior compreendimento do aluno? O aluno diz, ele não é tão diferente de mim, coisa do tipo. Depende muito. É que pra mim isso é muito mais atrelado à característica do docente, sabe? O que tem em professores jovens são uma excepcionalidade. Posso citar a prof. Júlia aqui, a de física. Não sei se tu teve aula com ela. Tive. Ela é jovem e ela é excepcionalmente inteligente e, além disso, ela tem uma leitura de sociedade da turma muito boa. Ela sabia todos os dias em que eu estava mal e ela sabia muito bem como manejar para que eu entendesse física. Então, ela é uma professora jovem que ela consegue aprender, ela consegue fazer isso, sabe? E existem muitos professores que já têm mais tempo na casa, já são mais antigos atuando como docentes e eles foram cada vez mais perdendo o manejo porque eles foram cada vez mais se distanciando da imagem do aluno. Porque os gostos mudam, as gerações trazem coisas que desatualizam os outros, então cabe a eles ter uma personalidade que seja, no mínimo, receptiva. O que dá de usar de exemplo é, por exemplo, o Alex e a Andréa. São dois professores que eles já têm um corpo de casa como docentes há muito tempo, então eles já têm um entendimento da matéria deles, de como dar aula, e ao mesmo tempo eles são muito próximos aos alunos sem saber de nada do que eles consomem, sem saber o que eles gostam, sem saber quais são as particularidades deles, e mesmo assim eles conseguem contornar isso. Então, é uma dificuldade não conseguir se aproximar deles, mas tu pode usar a tua própria juventude como um diferencial para se unir a eles, ou tu pode usar o teu tempo de casa para saber como contornar a falta dessa juventude.
Não, essa aqui até me pegou, não. Muito, muito bem analisado aí. Ah, enquanto você falava, eu tava pensando no Nasser. Ah, eu não tive ela com ele. Teve ela Mas com o ele? Nasser é um ótimo exemplo. Não, eu tive com a Júlia no lugar dele no segundo ano. Ah, entendi. Não, mas é que o Uhum. Nasser, ele, na minha visão, pelo menos ele pega muito os dois, que assim, Sim, até o Alex falou no começo do ano, assim, que ele falou, eu não sou o Nasser, eu sei muito bem o conteúdo, mas eu não sou um paizão que abraça todo mundo. sim. Eu sou o cara que fala Uhum. na tua cara que tu tá errado. Sim. Mas o Nasser, ele é o exemplo, eu acho que um ótimo equilíbrio ali entre Ah, como tempo de casa e também comunicação com os jovens. sim, com certeza. Ele tem uma comunicação mega informal e ele consegue com ela ensinar muito bem. É verdade. Até hoje no corredor eu passo, ele fala assim, e aí bonitão. Ele chamava a gente bonitão. É. Então, ele é um querido. Eu adoro o Nasser. Beijo pro Nasser se ele estiver vendo isso. Um beijo pro Nasser. Mas enfim, vamos começar a terminar, estamos encerrando. Essa é a última pergunta obrigatória. E eu lhe pergunto, pra eu, um jovem que ainda não entrou, que ainda tá no ensino médio, que tá pensando, que tá analisando as oportunidades para poder entrar no curso de letras, e tantos outros jovens também pensam nisso, um conselho muito forte, ou um aprendizado que você tem a dizer a nós. Não vai atrás de bolsa, com certeza. Não é um curso que é bom de ser pago, sabe? Mas atualmente o governo ele tem dado cada vez mais bolsas para licenciatura. Não tem por que pagar o curso de licenciatura quando tu pode ter de graça. Eu sou bolsista pela FUX, que é uma bolsa que só a UX dá, né? A bolsa da fundação da UX, e eles abrem edital para docência toda hora. Então, é muito interessante. O ProUni, para te ter noção, a única vez que tu pode, já sendo graduado, fazer uma outra faculdade pelo ProUni é sendo docente. Então, se tu já é professor, tu consegue outra bolsa pelo ProUni para fazer outra licenciatura. Então, vai atrás de bolsa, sabe? Além disso, tu tem que sempre continuar o teu estudo. Então, faz extensão na UX, sabe? Se tu vai fazer na UX, né? Que eu sei que a extensão é de graça, sei como é que funciona, falando, né, do parâmetro da UX. Além de pegar uma bolsa pela UX, pela FUX, pelo Professor da Manhã, pelo ProUni, tem muita opção, tá? Muita opção. Inclusive, o Professor da Manhã, além de pagar a tua faculdade, paga dinheiro para ti fazer a faculdade. Então, sempre tem que estar muito dentro dos editais. Tem que atualizar toda hora a página da UX e levar muito em consideração que continue estudando. Faz as extensões, faz mestrado. Se tu não quer mestrado, não quer pesquisar, faz uma pós, mas não para de estudar nunca. É que nem aquela questão que a gente abordou, acho que na pergunta 4, não lembro, que foi a expansão do conhecimento, não é? Então, Sim. ó, eu assim, ó, um cara desmilinguido, assim, que ainda tá no... que ainda tá na escola. O que eu consegui entender por aqui, ó. Que, ó, tem muita oportunidade no Brasil inteiro, assim, como professor cursado em letras, né? Sim. Que, bem, tem uma necessidade grande também. E até por isso que eles dão muita oportunidade pro pessoal que tá cursando letras, né? Como você falou, ó, bolsas, extensões, daí... Sim. Mas é aquela coisa, no começo tem que ir muito atrás de oportunidade privada, como cursinhos, né? E, e o básico, né? Sempre ir atrás de conhecimento toda hora, pra não ficar desatualizado. Sim. E se eu for seguir como professor, eu tenho que ir muito ali naquela questão da oratória, que parece que isso no final das contas é uma coisa muito importante em quase todos os cursos, não é? Sim. Eu deixei alguma Saber coisa se expressar. Eu deixei alguma coisa de fora que você tem que me corrigir? Não, acho que é isso aí. Tu pegou excepcionalmente a essência. A essência que importa, né? Então Isso, com certeza. agora sim acabou aqui as perguntas. E se você tiver bem à vontade aqui, não quiser falar alguma coisa assim que tipo, eu não perguntei, mas tu ficou com aquela pulguinha atrás da orelha pensando, eu tenho que falar isso. Tem alguma coisa do tipo? Eu acho que se envolve, quando tu fizer a faculdade, se envolve no corpo docente. Então, entra no DA, conhece as pessoas, faz o teu networking, faz o teu repertório, porque eu vejo que muita gente tinha opinião de que existia o estigma de que quando se é professor e se quer dar aula em universidade privada, tu não tem que fazer networking, porque são os teus concorrentes. Mas não tem que ser visto assim. Quando tu entrar na faculdade, participa de bolsa de pesquisa, participa do diretório acadêmico,
faz o máximo de coisas possíveis. A coisa mais importante para qualquer emprego, independentemente do quanto tu quer dar aula no CETEC e quanta gente tá mandando currículo pro CETEC, faz amizade com essa galera que tá enviando também o currículo pro CETEC, sabe? Faz amizade com todo mundo. Cria contatos. Bem, muito obrigado. Como eu já comentei anteriormente, já várias vezes, assim, tanto para eu poder pensar enquanto passa outra pergunta, mas você já tem essa coisa aí, a oratória muito boa, fala muito bem. Obrigado. Bem expressivo, eu também diria. Eu fiz teatro. Olha, então, né? As aulas da Profitina não foram em vão, então. Não foram. Um beijo pra Tina. Um beijo pra Tina. Enfim, então, mais nada a declarar? Lamentos, choros? Não. Acho que eu vou mandar um beijo agora pra todos que estiverem lendo, né, o relatório ou vendo o vídeo. Então, queridos, ó, um beijo. Eu vou colocar lá depois da conclusão, assim, ó. Pode colocar. Pode dizer que eu fiz questão que estivesse Não, escrito. vou escrever agora sim. Vicente Ótimo. fez questão de mandar um beijo pra todo mundo que leu. Obrigado, é isso que eu quero. A sua participação vai estar até no relatório. Mas enfim, Tá bom. agora vamos encerrando, né? Que assim, tivemos que gravar quase 2 vezes. Tudo bem. Mas que bom. É bom que fixou. Isso aí, ó, fixou bem, peguei bem, vou conseguir escrever umas coisas boas, assim, não vou colocar no chat GPT e acabou. É verdade. Enfim, então, muito obrigado, Vicente. De Pela nada. paciência também, como eu disse, às vezes não é pra qualquer um, né? Muito obrigado pela paciência. Não, foi tranquilo. Pela atenção, pela empatia de um mero mortal como Nada. eu, poder ouvir Nossa. suas palavras. Enfim, E bom trabalho pra ti, então. Boa sorte digitalizando todo o relatório agora, que eu falei bastante. não, tá Então- bom. Não tem, se eu chegar lá no professor Fogaça e falar que não tinha o que falar sobre o Vicente, eu vou falar pra ele me rodar de ano. Acabou. Ah! Mas enfim, Eu vou perguntar pro Fogaça depois como é que ficou o teu relatório. vixe. Mas enfim, Mas então é isso. é isso. Muito obrigado e boa noite, Vicente. Nada. Boa noite pra ti também. Tchau, tchau. Tudo de bom, viu? Bom curso de letras aí. Obrigado e boa sorte pro trabalho. Muito obrigado.